Deus, por Cristo, seja louvado. Amém. Daremos início agora ao estudo das 7 alianças. Primeiramente, é preciso dizer algo sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis nós podemos dividir em 2 partes. A primeira vai do capítulo 1 ao 11, onde conta como Deus criou tudo o que existe, incluindo a raça humana. Encontram-se aqui as histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. Já a segunda parte, que vai do capítulo 12 ao 50, conta a história dos hebreus, Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. O livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que fez que os seus irmãos e seu pai fossem morar no Egito. No livro de Gênesis, é possível ver que Deus age. Ele cria o mundo, cuida das pessoas e mostra interesse pelo seu povo. Deus julga e castiga os maus e abençoa os que lhe obedecem. Então, no livro de Gênesis, nós podemos ter um esboço da seguinte forma: a criação. A criação do universo e da raça humana vai do capítulo 1 ao 2. O começo do pecado e do sofrimento, no capítulo 3. De Adão até Noé, capítulo 4 e 5. Noé, o dilúvio, 6 e 10. A Torre de Babel, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. De Sem até Abraão, capítulo 11, do 10 ao 32. Os patriarcas, que é Abraão, Isaque e Jacó, vai do capítulo 12 ao 35, começando o 36 com os descendentes de Esaú. José e seus irmãos, vai do 37 ao 45. E os israelitas no Egito, do capítulo 46 ao 50. Vamos nos focar nos capítulos 1, 2 e 3. Deus é conhecedor de todas as coisas e sabia que o pensamento do homem é variável, que o homem se tornaria criativo, independente da sua vontade, e que surgiriam falsas ciências, teorias. Então Deus abre a cortina da revelação. Deus se mostra para revelar ao homem, ao mundo, que Ele é o Criador. Ele é a origem de todas as coisas, é a origem da espécie. Na introdução disse sobre as 7 promulgações divinas, que é a natureza, a consciência, as tábuas de pedra, Cristo, a palavra vivente, toda a Escritura, escrita no coração e, por fim, os cristãos como cartas vivas. Bem, a natureza aponta para a aliança edênica. Numerosas passagens das Sagradas Escrituras ensinam que a natureza revela algo acerca de Deus e das coisas divinas. Por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A natureza fala do poder e da glória de Deus com uma linguagem universal. De várias declarações do apóstolo Paulo, cito uma que conclui suficientemente o quanto a natureza revela acerca de Deus, dando uma base, embora subsidiária,
mas precisa para que os homens o busquem e o adorem. Está em Atos 14, do 15 ao 17. Dizia Paulo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E já na revelação do efeito criacional, há uma teoria em que o mundo se baseia, as escolas, as faculdades ensinam que para ver a origem das espécies foi preciso um lugar, um tempo, uma ação, uma força, o espaço e a matéria. Sabendo Deus disso, ele inicia a sua revelação, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, revelando-se ele a origem de todas as coisas, a origem das espécies, o alfa e o ômega, princípio e fim, porque no é lugar, princípio aponta para o tempo, criou é a ação, Deus é a força, os céus, o espaço e a terra, a matéria. Glória a Deus. Deus é a origem das espécies. Falamos sobre o tempo. Foi criado o dia e a noite, porém no quarto dia criou Deus os dois grandes luminares e os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra. Notem bem, foi criado dia e noite, depois os grandes luminares no quarto dia. Estava Deus na natureza revelando Cristo, porque Cristo é o sol da justiça. E nasceu quando? Por volta do ano de 3761 depois de Adão, ou seja, no quarto dia. Para Deus um dia como 1000 anos como um dia, ou seja, no quarto século. Ainda sobre o tempo, podemos ver uma outra passagem de São Lucas 13, do versículo 6 ao 9, a parábola da figueira estéril. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar nela fruto, não o achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. No primeiro ano, o Espírito Santo passou sobre a face das águas e nada encontrou. No segundo ano, período entre dilúvio, a pomba voa sobre as águas, e fim da lei mosaica, também não foram encontrados frutos de arrependimento. Mas ao terceiro e último ano, o Espírito Santo, ao terceiro e último ano, o Espírito Santo pousa sobre a cabeça de Jesus Cristo, o viticultor, que por amor à criação roga que não sejamos cortados, instituindo assim o ano da misericórdia. Partimos então à primeira aliança edênica. O primeiro ponto da aliança edênica é a amizade, no sentido de ter comunhão com Deus. Gênesis 1, 27.
A amizade é a base de tudo, pois foi o propósito de Deus em criar o homem. Não fosse o homem ter sido criado à imagem de Deus, ou seja, espírito vivente, tal comunhão seria impossível, pois de outra maneira a raça humana seria inanimada, desprovida dos atributos essenciais para relacionar-se com seu Criador. Deus quer se relacionar com pessoas que tenham a mesma forma de pensamento e funcionamento. Em Gênesis 3:8, vemos como era habitual por parte do Criador ter um encontro com hora marcada com sua criatura. Motivo? Saber como foi o dia, expor seus pensamentos e seus atos. Que coisa magnífica encontramos aqui! Deus onisciente, onipotente e onipresente, sabendo e conhecendo os pensamentos do homem, queria relacionar-se, saber dele próprio. Adão, como foi seu dia? O que se passava nos seus pensamentos? Deus quer relacionar-se com você. O segundo ponto é multiplicar e encher a terra. Deus queria que a raça humana, em comunhão com Ele, enchesse a terra e dominasse a criação como representante dele, mas não como um ser autossuficiente. O homem hoje quer ser o Deus interino, dominar a terra, subjugá-la, independente de Deus. Jamais como seu instrumento, ou melhor, como seu coadjuvante. Dois propósitos de Deus foram especificamente revelados, tornaram-se evidente nesta primeira aliança: que o homem o expressasse pela sua imagem, espírito, que o homem o representasse pela sua autoridade ou semelhança, que aponta para santidade. Deus quer ser revelado na terra pela instrumentalidade do homem. Aí está o propósito original e imutável de Deus. No terceiro ponto, encontramos o homem nu e inocente. O homem andava nu, sem preocupação ou vergonha, até o dia em que pecou. Só então tomou conhecimento de sua nudez e se escondeu. Fugiu. Esta é a primeira vez que aparece um medo na Bíblia. Medo é algo horrendo e ao fim leva à condenação para o lago de fogo. Diz Apocalipse 21:8. O fato de ficarem avexados, envergonhados, provou que tinham tomado do fruto proibido. Antes tinham o resplendor da glória de Deus e não se preocupavam consigo mesmo. Tinham a proteção de Deus. Quando a perderam, a primeira reação foi esconder-se de Deus. A humanidade ainda fala, pior, muitos ainda acreditam que Eva comeu o fruto da macieira, ou que pecaram, pois tiveram relações sexuais. Isso é um engano profano e diabólico, criado com o intuito de desviar o homem da verdade. Deus disse, clara e objetivamente, multiplicai e enchei a terra. A teoria da maçã, como fruto proibido, surgiu na Idade Média. Devido à dificuldade do cultivo em terra oriental, vedava-se ao plebeu a possibilidade de experimentar desse fruto. Como resultado, as terras dos reis ou do rei eram invadidas pelas gentes do povo que queriam degustar o fruto proibido. Daí veio esta grande heresia, assimilada e aceita pelo homem ímpio, pelo pecador. No quarto ponto, vemos a alimentação estipulada por Deus, ervas e frutas.
Tanto o homem quanto os animais alimentavam-se de ervas e frutas. Notem bem, não havia morte de outros animais para prover alimentação. Não havia guerra entre a criação. Em suma, não havia a chamada cadeia alimentar. Havia harmonia, paz, sossego na terra, que foi interrompido pelo pecado. No quinto ponto, Deus deu ao homem um serviço: cultivar e guardar o jardim. Havia serviço. Mente vazia é a oficina do adversário. Não era um serviço exaustivo, pois o suor, o trabalho árduo só vieram depois da queda. Ficar à toa é desastroso. O ócio é tremendamente assustador, improdutivo. Quem faz ideia de um paraíso eterno somente com louvor e adoração, numa pátria sem ter nada mais que fazer, está terrivelmente equivocado. No paraíso idealizado por Deus, há muita atividade criativa, construtiva e, acima de tudo, sadia. No sexto ponto, uma proibição: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma ordem, uma lei: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Encontramos isso em Gênesis 2, 16 e versículo 17. Deus colocou duas árvores especiais no jardim. Uma era a árvore da vida, que segundo Deus ficava no meio do jardim. Veja Gênesis 2, verso 9. A outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que para a mulher, Eva, ficava no meio do jardim. Pode confrontar Gênesis 3, verso 3. Essa aliança tinha condições bem definidas, algo que o homem teria de cumprir. A aliança tinha direitos, privilégios, promessa de vida eterna através da árvore da vida, mas tinha uma única condição que determinaria tudo. O homem tinha tudo para fazer. Liberdade quase que incondicional, não fosse uma única petição, uma única observação: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vejamos bem. Enquanto o homem comesse da árvore da vida, ele viveria. Não era comer da árvore da vida e possuir vida eterna. Agora, enquanto o homem comesse da árvore da vida, ele viveria por tempo longínquo, ou quem sabe, como diz a Escritura, eternamente. Esses são os mistérios de Deus. No ponto 7 da aliança, e último, Deus deu uma escolha: obediência ou morte. Posso aqui até parafrasear o que, segundo a história secular conta do descobrimento do Brasil, que às margens do Ipiranga foi gritado, se verdade ou não, por Dom Pedro: independência ou morte. O primeiro a fazer essa declaração foi Deus: obediência ou morte. O homem poderia escolher entre guardar ou não a condição desta aliança, mas a pena de não guardar era uma só: morte. Está em Gênesis 2,17. Temos aqui a primeira revelação da lei de Deus: não faça isso, pois se fizer, certamente morrerá. A lei traz morte, porém tornou-se necessário introduzir a lei por causa da primeira crise, a queda de Satanás, o querubim protetor que assentava entre pedras afogueadas.
descrito em Ezequiel capítulo 28. Caros irmãos e amigos, há muito o que se dizer, mas por se tratar de um estudo sintetizado, eu encerro aqui o primeiro item das 7 alianças, aliança edênica. Peço que reflitam, abram suas Bíblias, meditam, expandam os escaninhos da mente, deixem o fluxo das ideias do Espírito tomar conta de vossos corações e mente, e seja um arauto da verdade. Deus seja glorificado